Fala aí pessoal, tudo bem? Marcos Persiani da Morada do Divino. Vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês hoje, tá bom? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o bem e o mal, o que isso representa dentro da Morada do Divino, o que de fato isso trata, tá bom? Esse é o 11º vídeo a ser gravado, tô muito feliz aí que tem bastante gente já acompanhando, estão gostando do canal e vamos continuar compartilhando aí, tá bom pessoal? Então vamos lá, bem e mal. Historicamente, o que a gente conhece de bem e mal, né? A gente leva sempre na cultura que a gente leva a parte católica pensando lá no fundo, né? Por pior que seja aí, indiferente da nossa evolução, a gente sempre lembra daquilo que sempre foi pregado. É diabo e Deus, né? Diabo faz o mal e Deus faz o bem. Só que vamos lá, né, pessoal? Será que é bem por aí mesmo? Será que essa é a ideia? Será que é isso mesmo que acontece? Será que o diabo, esse ser que existe, que está governando todo o mal e querendo a sua alma, ele existe mesmo? Será que é dessa forma? Será que é ele que faz o mal da sua vida? Entendeu? Será que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele com um amor enorme que só quer o bem da humanidade, será que quando a gente agradece pelas coisas para ele, quando a gente fala para todo mundo, né? Não, graças a Deus, Deus me deu. Será mesmo se foi Deus que deu isso para você? Será que foi você que conquistou? Como será que isso fica diante aos olhos da morada do divino? Porque assim, vamos levar em consideração muitos aspectos, né? Muitas coisas boas acontecem com qualquer pessoa ruim ou boa. Muitas coisas ruins acontecem com pessoas boas ou ruins. Muitas pessoas chamam isso de karma, muitas pessoas chamam isso de missão, de destino, chamam de... é a própria lei do universo, é a lei do retorno. Mas a realidade, voltando ao assunto do bem e do mal, é uma coisa bem simples. Bem e mal é o conceito moral daquilo que a gente leva, certo? Então vamos levar para o lado moral. Aonde a gente nasce, dentro da nossa cultura, dentro do nosso ambiente, dentro daquilo que a gente cresce, que a gente aprende a seguir as leis, que isso é o certo, que isso não é o errado, que fazer um ato de X ou Y está certo ou errado. E a partir disso, moralmente, a gente se sente culpado quando faz alguma coisa errada. Quando a gente para numa vaga de deficiente, quando a gente para numa vaga de idoso, quando a gente fura fila, todas essas coisas, a pessoa que se julga boa, vamos dizer assim, acaba ficando com aquele pezinho na consciência, né? Mas será que de fato você está fazendo mal? Será que isso é o mal? Será que foi o diabo que colocou você ali naquela vaga? Isso eu estou falando de coisas leves, tá? Numa conversa bem de brincadeira mesmo, para que todo mundo consiga entender a simplicidade e a longevidade de tudo isso que a gente vai levar aí. Porque no nosso conceito, bem e mal, não trata-se de um jogo de deuses poderosos lutando pela nossa alma. Se trata diretamente de decisões que nós escolhemos entre fazer algo que nos beneficia em fazer mal a outra pessoa. Isso afeta a nossa moral. Então nós nos sentimos mal. Essa culpa acontece porque nós sentimos que isso é errado. E quando sentimos que é errado, a gente leva para o mal. E isso gera aquilo que eu disse no último vídeo, o pecado. A gente se sente pecador. A gente se sente culpado, se sente em dívida porque fez isso com alguém. E é aí que nós sucumbimos ao medo, sucumbimos a uma energia densa, a uma energia ruim. E é aí que a gente acaba levando por um lado aonde a gente vai cada vez se negativando. Então aquele que rouba uma vez e torna a roubar, torna aquilo uma coisa tão natural, mas se sente mal por aquele que está voltando para casa, sofrendo com aquilo que perdeu, né? E acaba tendo aquela consciência. Quem acha que todo bandido que rouba não tem consciência, muitos deles têm sim. E ficam mal pelo que fazem, com o que fazem com as pessoas, mas eles se apoiam na ideia de que eles não têm alternativa.
Nós não temos alternativa, é o que nos resta, eu preciso fazer isso para sustentar a minha família ou para sobreviver. Então tudo isso acontece dentro de um meio cultural, dentro de um meio de política, entre outras coisas, que acabaram criando situações ruins para as pessoas, que fazem mal às outras, que viram uma situação totalmente complexa, que vai demorar muito tempo para acabar tudo isso, com certeza. Mas a forma mais simples de se entender um caminho, de se entender a fazer uma trajetória correta na vida, é a espiritualização da sua pessoa, é buscar a evolução, a espiritualidade. O que é a espiritualidade? É ascender, é buscar por conhecimento, é buscar por evolução, é se conectar às energias do universo, para que isso traga coisas boas para você, para que isso possa fazer com que você alcance seus objetivos sem afetar os demais. Então agora vamos trabalhar diretamente no bem e no mal, já que eu defendi de certa forma, né, o bandido. Vamos falar de coisas boas e coisas ruins, porque eu abomino de certa forma bandido. Eu sei que tem muito bandido aí que rouba para sustentar a família, eu sei que é complicado, mas esse não é o caminho, não é assim. Então vamos lá. Falar de bem e mal. Uma pessoa, vamos supor, chega num terreiro, como vocês conhecem, estão acompanhando esse canal, a maioria aí é espírita. Chega num terreiro, querendo arrumar um emprego, está desempregada. E ela precisa sustentar a família. E aí ela pede para um guia super evoluído que arrume um emprego para ela. Eu preciso de um emprego, o guia vai lá e fala, ó, fica tranquilo, manda currículo essa semana, eu vou acompanhar seus passos e você vai arrumar emprego. Beleza, dito e feito. Fez isso, a pessoa foi lá, arrumou um emprego. Maravilha, fez um super de um favor, uma benfeitoria para essa pessoa, correto? Mas para gerar esse emprego, esse guia, ele criou uma vaga na empresa? Ou aquela empresa que contratou pode ter mandado alguém embora? E essa pessoa que foi mandada embora, para que esse pudesse ser contratado, ela está empregada, ela está desempregada? Porque para aquela pessoa aconteceu o mal. Vocês concordam comigo? Então assim, tudo depende do ponto de vista, tá? Aqui, na Morada do Divino, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nesse caso que eu coloquei para vocês, um guia que faz um trajeto nesse sentido que eu coloquei para vocês, ele cria aquilo que a gente chama de ciclo de demanda, tá? O que é um ciclo de demanda? Ele vai trabalhar em cima da pessoa para arrumar um emprego, e qualquer outra envolvida neste trabalho espiritual que está sendo feito não vai se sentir lesada. Então, se a outra perder um emprego, ele vai arrumar um emprego para essa outra, e para outra, e para outra, para outra, até que todos os envolvidos estejam felizes e bem. Então, o emprego para uma pessoa pode acabar se tornando um emprego para 5, para 20, entendeu? Trocando de emprego. É uma situação tão complexa, né? Mas acontece, e às vezes as pessoas não se dão conta do trabalho que é fazer uma situação dessa acontecer. Então, fazer o bem às vezes causa o mal para algumas pessoas. Mal moral, não o mal que a gente estava falando no início aí de mal, Deus e diabo, tá? Então assim, o bem e o mal existe? Existe culturalmente dentro do coração de cada um. Não são julgamentos do que você fez, e sim moralidades que afetam intimamente aquilo que você percebe se é certo ou errado. Que atualmente a gente está no Brasil. Então eu conheço um pouco da cultura brasileira, porque eu nasci aqui. Então o que eu posso dizer? Que eu não posso me casar ou ter duas mulheres aqui de forma legal, bonitinha, dentro da visão católica que todos têm, porque eu me torno um pecador. Correto, mas quando a gente leva isso para o outro lado do mundo, lá para o pessoal que é indiano, para árabe ou para qualquer outro local, a gente vê isso de uma forma tão comum, e a gente fala assim: são todos pecadores, todos são adoradores do diabo, todos vão para o inferno. Se pergunta um pouco das coisas que você acredita e vê se faz um pouco de sentido, porque está na hora do ser humano acordar, está na hora do ser humano começar a enxergar que
Essa briguinha entre Deus e diabo aí é um grande conto de fadas. Essa é a realidade. Porque não funciona desse jeito. Existe luz, existe trevas, tá? Luz e trevas. Essa é a verdadeira luta. Então não dá o nome de Deus e diabo, dá o nome correto. Luz e trevas. Porque se você dá o nome a diabo, você chama todas as outras culturas de diabo. A gente tem tantas culturas antigas que fizeram coisas tão bonitas que são ditas como adoradores do diabo, né? Você pega deuses antigos, coisas tão legais como Poseidon, Zeus, Ísis, culturas primitivas, mas que tinham seus deuses que hoje são todos demônios, todos diabo perante a cultura atual. Por quê? Por quê? Se coloca um pouquinho de questionamento, começa a se perguntar para que você tenha uma complexidade aí de entendimento em saber o que é Deus, o que é diabo, o que é luz, o que é escuridão, o que é bom, o que é ruim, o que de fato é o mal. Mal é trevas. Mal é você sucumbir a fazer coisas ruins às pessoas que estão à sua volta. Isso é fazer maldade, isso é sua escolha. E isso faz você se conectar diretamente à dimensão que eu havia falado no último vídeo. Você vai sair daqui, meu amigo, quando você partir, boa sorte. Vai servir ao povo de Exu. Entendeu? Exu vai doutrinar você até você entender que esse caminho não está certo. E talvez você volte para cá, para se tornar algo melhor, para evoluir mais. Porque é esse o caminho que muitos vão ter se não abrir os olhos, se não enxergar o caminho correto a ser tomado. Todos os caminhos, errados ou certos, é evolutivo, traz conhecimento. Porém, nem todos traz a luz. E nós todos somos seres de luz. Nossa obrigação dentro desse planeta, dentro da Terra, é servir a luz, é fazer a luz ascender aos seres aqui e fazer os irmãos ascenderem a luz. Então, vamos enxergar um pouquinho mais do lado, vamos começar a parar de culpar os outros pelas maldades que acontecem e vamos começar a fazer o bem. Porque se começar de você, de casa, fazendo o bem, outros talvez comecem a ver você fazendo e comecem a praticar também. Para de julgar aquele que faz o mal para você e começa a fazer o bem, tá? Até para ele. Deixa o julgamento para aqueles que vão julgar. Não se sucumba em trevas, fazendo maldade com aqueles que você não ama, com aqueles que você desdenha, porque isso só vai atrasar a sua própria evolução. Só vai atrasar muito mais a sua partida para um campo energético valorizado, vamos chamar assim, tá bom? Então, bem e mal, para mim só se trata, e para nós aqui, da Morada do Divino, só se trata de uma moralidade dentro do conceito de existência. Então, você só precisa compreender que são escolhas que são feitas que podem acarretar em fazer pessoas se sentirem mal. Se tiver um afetado no meio de 10 felizes, você está fazendo mal. Mesmo que está fazendo 10 felizes, você está fazendo mal. Fazer o bem é onde todos estão sorrindo, todos estão alegres. Então, esse é o bem comum, essa é a coisa certa a ser feita. Beleza? Eu espero ter deixado claro e explicado aí para vocês da forma mais objetiva possível como retratar essa situação de bem e mal, porque não é fácil falar sobre isso, porque existe culturalmente impregnado nas pessoas uma cultura de que Deus faz o bem, o diabo faz o mal, e na realidade a criação partiu de uma fonte, e essa fonte ela também é justa, e se ela é justa, você não tem que temer ao diabo, você tem que temer a Deus, vamos falar assim, né? Porque quem vai julgar você é Deus. Quem vai dizer o seu julgamento é Deus. Não é assim que muitos cristãos dizem? Então, os seres de luz que servem a Deus, os orixás que estão aí a serviço de Deus, todos esses que são seguidos
pela Umbanda, em diversas outras culturas que a gente tem aí, Candomblé, o Espiritismo de Kardec, a Quimbanda também. Gente, tem tanta coisa tão legal em cada uma dessas culturas que pode ser aproveitada, que pode ser levada à frente e pode ser tratada de uma forma um pouco mais moderna, um pouco mais objetiva, para que as pessoas não se percam tanto nesse entendimento. Tá bom? Vamos tratar tudo como luz e escuridão, luz ou trevas, como vocês preferirem. E aí o bem e o mal se torna aquela escolha que vocês vão decidir fazer a partir desse vídeo, porque o conhecimento foi dado. Para aqueles que já sabiam, ótimo. Para aqueles que não têm essa perspectiva, reflete um pouco sobre isso. Se quiser me perguntar qualquer coisa, entre em contato, me chama aí. Curte, compartilha para quem não gostou, dá o dislike, para quem gostou lá, dá like, mas comenta, leva isso para frente, porque de uma forma ou outra isso vai ajudar você no dia a dia, tá bom? Forte abraço aí para todo mundo, um beijo no coração, fiquem com Deus.